Esse rapaz da foto aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele mais, mas por enquanto fica só aí a curiosidade. Romanos capítulo 12, verso 2, é o texto com o qual quero começar a nossa reflexão dessa tarde. Romanos capítulo 12, se você em casa tem uma Bíblia também à mão aí, por favor, abra com a gente, una-se a nós aqui, né? Não importa a distância, onde você esteja, que sejamos um só coração nesse momento, uma só mente, né? Pensando juntos, refletindo juntos naquilo que Deus quer nos ensinar e nos revelar. Romanos capítulo 12, verso 2, para mim é um dos versos mais importantes quando o assunto é mídia, quando o assunto é saber lidar com os meios de comunicação. Porque Paulo fala assim: e não vos conformeis com este século, ou este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas outras traduções ou versões bíblicas trazem o verbo não vos amoldeis, né? Alguém tem essa versão aí? Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, né? A minha traz não vos conformeis, mas é a mesma coisa. Se você pensar na raiz da palavra conformar-se, de onde vem essa palavra? Qual a raiz dela? Forma. E amoldar-se, vem de que palavra? A raiz, molde. Moldar o verbo, né? E o substantivo aí é o molde, né? A mesma coisa. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: não permitam que a mente de vocês seja moldada pelos padrões de pensamento deste mundo. Formatada, podia ser uma palavra também mais moderna, né? E eu comparo com o pão, né? Você pega uma massa de pão ali, molenga, quando você coloca numa forma retangular e assa, que formato assume aquele pão? Retangular. Se a forma for circular, né? Ele vai ter esse formato, e assim vai. Então, é como se a nossa mente, e ela é de fato, inclusive do ponto de vista da neurociência, ela é plástica, né? Ela é moldável, e os pensamentos também são. Tanto é que Ellen White diz que nós somos transformados pela contemplação. Aquilo que nós mais demoramos a mente, aquilo vai transformar nossos pensamentos, né? E existe até uma questão física mesmo, né? Que não dá tempo de a gente tratar aqui agora, mas realmente a mente é algo plástico, é algo moldável. Por isso que Paulo fala isso. Não permitam que a mente de vocês seja moldada, se for por Deus, ótimo, que ela seja moldada, mas pelos padrões de pensamento errados que o mundo oferece, não. Por quê? Aí no fim do verso, ele diz a consequência dessa permissão, ele diz aqui, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os padrões de pensamento mundanos podem bloquear nossa percepção da vontade de Deus. Esse é o problema. E aí não discernimos mais a vontade de Deus para a nossa vida, o plano de Deus, destruímos uma cosmovisão que poderia ser construída em nós, a cosmovisão bíblica, e não conseguimos mais discernir entre o certo e o errado. E é tudo que o inimigo de Deus e nosso quer para nós. E aí o que acontece? Por ter contato extremo com essas mídias e menos com a Bíblia e com a oração, nós acabamos destruindo essa visão de mundo bíblica. E por não ter uma visão de mundo bíblica, não temos mais discernimento sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Você percebe que é um processo circular? É uma armadilha circular? O inimigo mina o nosso background bíblico, cristão, e com isso não conseguimos mais discernir. E por não discernir, acabamos minando mais ainda esse alicerce que poderia ser firme. É perigoso, né, esse processo. E por isso eu gosto muito de Romanos, porque Paulo está ali nos advertindo quanto a esse perigo, né? Que a Bíblia, que os livros religiosos, né, sejam sempre os de cabeceira em nossa vida, para que eles moldem nossos pensamentos, né, e não os padrões de pensamento mundanos. Carl Jung, esse psicólogo, né, famoso, tem uma frase muito legal. Ele diz assim: nascemos originais e morremos cópias. E não é verdade? Todo mundo aqui quando nasce recebe um cérebro zerinho, né? Um HD limpo, formatado. E à medida que o tempo passa, a gente começa a abarrotá-lo com coisas, né?
Encher de informações, de conteúdos, de experiências, vivências. E são esses conteúdos que vão nos tornar cópias, não mais originais. E aí a pergunta que se impõe é: você quer ser cópia de quem? Cópia do quê, né? Porque o processo é inevitável. Transformados pela contemplação. Quanto mais nós pensamos, lemos e meditamos sobre Jesus e sua palavra, mais semelhantes a Jesus seremos, né? E quanto mais o contrário acontece, mais semelhantes seremos aos ídolos da mídia, aos personagens que nós admiramos, né? Às pessoas que nós temos como referenciais. Cuidado com isso, né? Lembre-se dessa frase sempre: você recebe um cérebro zero bala, como se diz, né? Mas ele vai se tornando cópia de alguma coisa com o tempo. Eu vou contar mais um pouquinho aqui da minha experiência, porque vocês perceberam que desde ontem eu tenho partilhado no meio dos conteúdos um pouco da minha vivência, da minha experiência. E eu acho que isso é importante porque as pessoas podem perceber que se outros lutaram e venceram, nós também podemos vencer, lutar e vencer, né? E eu procurei entremear, tanto de manhã quanto agora, alguns lances, né, de como eu mesmo vivi essas coisas. Eu disse a vocês que eu não nasci adventista. Eu de manhã contei que eu, na verdade, fui evolucionista, né? Acreditava na teoria de Charles Darwin e tudo isso aí. Mas tem mais, né? Eu, na minha adolescência, fui consumidor voraz de ficção científica, de livros e de histórias em quadrinhos, de filmes, cinema, gostava muito disso, né? E eu quero contar um pouco também dessa experiência para vocês. Eu disse de manhã, e você que está assistindo agora pela internet, eu te convido a, nesse mesmo canal da igreja aqui do Rio de Janeiro, da Central do Rio de Janeiro, e no meu canal no YouTube também, Michelson Borges, a acessar a palestra Deus Me Criou. Ali eu conto um pouco dessa minha relação com o darwinismo e como eu encontrei o criacionismo. E eu contei de manhã que eu nasci lá em Criciúma, uma cidade que fica ao sul de Santa Catarina. Com 15 anos, eu tive uma espécie de despertamento como católico, né? Eu fui convidado a fazer parte de uma encenação de Natal na igreja católica lá em Criciúma. E eu era muito tímido, né, na época. E eu me lembro que eu perguntei assim: eu vou ter que falar alguma coisa? Eles disseram: não, você vai ser um rei mago, você só vai levar um presente para Jesus e sai de cena. Tá bom, então eu topo. Não tinha que falar nada mesmo. Mas depois disso eu acabei me envolvendo mais, né, com as atividades da igreja, com outras encenações. Houve uma muito especial para mim quando eu encenei na Paixão de Cristo. Eu fui Cristo e ali estou, né, amarrado à cruz. E eu me lembro que aquela experiência marcou minha vida, porque como um católico tradicional que acompanhava minha mãe às missas, né, só porque acompanhava a minha mãe, eu não tinha assim uma experiência real com Deus, né? Era alguém meio distante assim, que eu respeitava, mas no dia que eu fui preso àquela cruz, eu lembro que eu comecei a pensar no sacrifício dele por mim. E eu pensei assim: o sangue que eu tenho aqui no meu corpo aqui é ketchup, não é sangue de verdade, mas Jesus derramou sangue de verdade. Eu estou amarrado aqui, Jesus foi pregado naquela cruz. E eu acho que naquela cruz eu passei por um processo de conversão. Primeira conversão talvez, né, na minha vida de católico mesmo. E foi um momento especial. Depois eu contei a você, não contei isso, né? Isso foi tão forte para mim, que eu naquela época decidi que eu queria ser padre. E eu então fui para o seminário, lá na cidade de Tubarão. Passei uma semana lá com os padres, fazendo cursos, ouvindo palestras, né? E aí, um padre, que eu acho que Deus usou, ele foi muito sábio, ele disse assim para mim: Michelson, você ainda é muito jovem, tinha 15 anos, né? Volta para casa, conheça um pouco mais da vida, namore, né? E depois, quem sabe, do ensino médio, se você ainda tiver vontade de voltar para cá, a gente aceita você. Eu nunca mais voltei. Alguns acham que é minha esposa que me tirou do seminário, mas não é isso não, eu nem conhecia ela ainda, né? Eu achei que eu queria, na verdade, talvez desenvolver uma outra vocação, com família mesmo, né? Mas continuar atuando na igreja. Depois vem aquela fase de dúvidas que eu contei de manhã para vocês, em que eu comecei a perder um pouco da minha fé, né? Porque eu não encontrava respostas no catolicismo da teologia da libertação, lembram? Nem nos livros de ciências que eu conhecia, de teoria da evolução, nada disso me oferecia respostas, né? Escrevi aquele livro com 15 anos, você ouviu isso já de manhã, né? Tive aquelas experiências de dúvidas e perguntas e questionamentos na beira da praia, quando eu deitava na areia ali e ficava olhando para o espaço, para o céu estrelado e querendo encontrar a verdade. Me matriculei no ensino médio, lembram? Aí ali conheci pela primeira vez um criacionista, um adventista,
recebi dele estudos bíblicos. Depois de 2 anos e meio de teimosia, de relutância, eu acabei me rendendo a Jesus e fui então batizado, né? Depois eu conto sobre essa foto intrigante. E eu aprendi, e contei um pouco disso à noite passada, que existem vários ismos, várias filosofias que tentam destruir o cristianismo e o adventismo de modo especial. E eu agrupei nessa palestra 4 delas. Existem outras, né? Eu vou então tocar de novo em alguma coisa que eu falei na sexta-feira à noite, então não preciso me demorar nisso, eu vou só mencionar em respeito àqueles que não estiveram aqui, né? Mas aqueles que não estiveram também podem depois acessar a palestra As Profecias e o Cenário Atual. Nela eu falo demoradamente sobre essas questões, né? O evolucionismo, o marxismo, o espiritismo e erotismo. Nesta tarde eu quero mostrar como essas filosofias têm sido disseminadas nos meios de comunicação. Porque não adianta você desenvolver uma ideia e não divulgá-la, né? Os que trabalham com marketing sabem que é assim, né? Não basta ter uma boa ideia, uma ótima ideia, e você não fazer publicidade dela. E o inimigo é perito em muitas áreas, inclusive em marketing, né? Ele gestou essas filosofias lá no Éden, lembram da mentira original? Nós tratamos disso lá. Ele cria essa ideia de que o ser humano pode ser como Deus e é imortal, e depois disso ele vai só fazendo publicidade desse conteúdo. E no século 21 em que nós vivemos, então, isso é muito fácil, porque os meios de comunicação são poderosos para divulgar as mais variadas ideias, né? Eu mostrei ali para vocês na sexta-feira esse pequeno vídeo, né, do filme 2001, Odisseia no Espaço. Anos 60, lá nas décadas de 60, já começava ali uma forte divulgação do evolucionismo. Hoje em dia você tem filmes de super-heróis que também reforçam esse conceito, né? Como os X-Men, que são poderosos, têm poderes porque eles são mutantes, não necessariamente porque sejam alienígenas ou tenham sido picados por uma aranha geneticamente modificada ou coisa parecida, né? Eles têm poder porque eles sofreram mutações, evolução. E aí a ideia vai sendo perpetuada, vai sendo reforçada, né? No filme Apocalipse, olha o nome dele, né? Chega-se a afirmar que o inimigo mortal dos X-Men ali, ele teve vários nomes no passado, como Krishna, Ra e Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, né? Aí chega um absurdo dizer que o próprio Deus seria um mutante, né? A coisa avança. E eu mostrei a vocês que, coincidentemente, mas eu não creio em coincidências, então a palavra seria outra, né? Charles Darwin começa a esboçar seu livro Origem das Espécies justamente em 1844, né? E nós vimos então que não pode ser coincidência. E eu mostrei a vocês que existe uma teoria que poderíamos chamar de evolutismo, porque o próprio Allan Kardec admite em seu livro Evangelho dos Espíritos, né, que a evolução acaba sendo uma ideia que também serve de base para o Espiritismo. Nós vimos isso, eu li para vocês esse trecho do livro dos Espíritos, não é? De autoria de Allan Kardec, e eu mencionei na sexta-feira e quero ler para vocês agora um detalhe que talvez alguns tenham ficado assim, mas será que é verdade? Adolf Hitler, ele influenciado pelo evolucionismo, fez o que fez. E quem escreveu isso foi a secretária dele, a Traud Jung, secretária de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. No livro Até o Fim, publicado pela Edioro aqui no Brasil, ela dá ali as impressões dela a respeito do Führer, enquanto conviveu com ele e seus colaboradores na famosa Toca do Lobo, né, onde ele ficou escondido até se suicidar, quartel-general nazista. E ela escreveu o seguinte, não sou eu que estou dizendo isso: Hitler não tinha qualquer ligação religiosa, achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. A ciência, isso quem escreveu foi Hitler, a ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero, que se desenvolveu do réptil a mamífero, talvez do macaco ao homem. Somos um membro da criação.
e filhos da natureza. E para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não conseguir viver, que é fraco, é exterminado. Só o ser humano, e principalmente a igreja, tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver e aquele que não tem valor. Adolf Hitler. E digam para mim, ideias não têm consequências? Eu não estou dizendo que Darwin tinha essas ideias. Assim como Santos Dumont não pensava que sua invenção um dia fosse usada na guerra. Mas ideias têm consequências. E o darwinismo acabou fornecendo sanção moral, se eu posso dizer assim, né? Justificativa para pessoas como ele, e como vimos ontem também, à noite, Mao Tse Tung, Trotsky, Lenin e outros, né? Porque se existe guerra de classe na natureza, por que não também na humanidade? E se o mais fraco na natureza é exterminado pela seleção natural, por que não dar uma mãozinha para a natureza fazendo isso também com a humanidade? E aí vem a eugenia, as atrocidades que ele cometeu, né? Se ideias têm consequências nesse nível, será que para nós também não tem consequências? Ou alguém poderia aqui dizer que não, eu sou blindado, eu não sou influenciável? Não tem como. Nós somos seres influenciáveis. Nosso poder de escolha está em decidir quem vai nos influenciar. Só isso. Porque uma vez que você nasça, você já está sendo influenciado pelos pais, pelos professores e depois pela mídia, pelos livros, pelos programas, pelos colegas, ok? Então a sua escolha reside nesse ponto. Eu vou escolher ser influenciado por essa pessoa, por ele, por Deus, né? E assim por diante. Ideias têm consequências, sim. Um exemplo bem pitoresco, eu costumo citar em minhas palestras, né? Para mostrar também que ideias têm consequências até na vida mais comum que as pessoas vivem. Essa nota foi publicada tempos atrás na revista Galileu, uma revista de divulgação científica popular, e diz assim: seu namorado tem essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido ou pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia: seu namorado é um pouquinho troglodita. Fala sério, não é conveniente isso aí para alguns? Se o cara chega em casa com a mancha de batom no colarinho, ele vai dizer para a mulher: querida, me perdoa, mas não fui eu, foram os meus genes. Porque você sabe que a evolução, ela fez com que o macho, né, ele tivesse esse imperativo de espalhar seus genes por aí. E a gente é evolucionista, querida, então você também é, né? Se ela disser que vai ter que aceitar. Dawkins chamou isso de o gene egoísta, né? O gene, como se tudo fosse determinado pelos genes. Nós não temos culpa de nada. Os puladores de cerca inveterados adoram essa justificativa. Não é minha culpa, é da evolução. Quantas são solteiras aqui? Levanta a mão, só para ter uma pesquisa rápida. A pergunta é para vocês: com quem vocês prefeririam casar? Com um rapaz que tem esse tipo de pensamento? Que vai justificar sua má conduta por um imperativo evolutivo? Ou com um rapaz que, mesmo tendo suas lutas morais também, porque esse mundo é corrompido, vai buscar em Deus força para ser fiel e para ter uma mente pura? Número 1 ou número 2? Qual você preferiria? É óbvio, né? Sabe, irmãos, há coisas que às vezes as novas gerações acham que são um tanto cafonas e ultrapassadas, mas que têm sua razão lógica. Por exemplo, julgo desigual. Não, mas julgo desigual é preconceito, é ultrapassado. Você acha mesmo? Se um casamento de pessoas que têm a mesma ideologia, as mesmas crenças, muitas vezes dá errado, imagine aqueles em que não há consenso ideológico, religioso. Vira um inferno mesmo. Então a igreja, quando fala disso, não é porque ela quer privar você de uma relação de amor,
de uma coisa especial. Muito pelo contrário, a igreja de Deus querem proteger você. Querem que você tenha mais chances de ser feliz numa relação abençoada e estável do que o contrário. Deu para perceber? Ou então, situações como essa serão justificáveis. Não é minha culpa, né? Falei do espiritismo também, né? À noite, naquele tema que eu apresentei a vocês. Nós vimos que, eu mencionei a vocês também pela manhã, que eu quase fui fisgado pela parapsicologia, porque ela tem uma roupagem científica, né? E o inimigo de Deus é muito astuto, ele costuma apresentar o prato de acordo com o paladar de cada um, né? Aquilo que para mim foi tentador, talvez não seja para você, mas nós temos que saber realmente nossas fraquezas, conhecê-las, né? Fazer como Davi, sonda-me, ó Deus, e o que ele pediu lá? E conhece o meu coração, porque eu não conheço. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Não somos nós não temos esse autoconhecimento todo, então nós temos que pedir que Deus nos sonde e nos revele onde estão nossas fraquezas, para a gente ali com Ele lutar nesse sentido. Eu quase fui pego por essa ideologia encantadora, mas terrível, né? E nos anos 80, 90, a gente percebe que essa ideologia, ela começa a ser disseminada com muita força nos cinemas. Filmes como Ghost, por exemplo, Do Outro Lado da Vida, né? Depois eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tive relacionada com esse filme, que foi algo realmente impactante para mim. Mas assim, de lá para cá, nós vemos histórias em quadrinhos com temática espiritualista, zumbis, né? Aquilo que antes era apenas super-heróis, hoje já tem mistura de espiritismo ali junto, né? Ocultismo. Mesmo no Brasil, né? Na Inocente Turma da Mônica, você tem ali algumas histórias, né, que envolvem bruxaria, que tem uma bruxa sentada num pentagrama, símbolo satânico, né, invocando demônios. Aqui, Mônica Jovem, de novo, bruxaria, bola de cristal, uma temática recorrente nessas histórias em quadrinhos, né? Nessas histórias em quadrinhos. Uma história da Magali, cujo título é Reencarnação, é praticamente uma cartilha espírita. Aí os pais desavisados, que têm filhos, mas não se preocupam em saber o que eles estão consumindo, né? O que é uma tremenda irresponsabilidade, olham para o quarto, vem ele lendo um gibizinho da Mônica e pensam, mas está tudo bem, é só uma revista em quadrinhos. Mas o que será que ele está lendo? Qual será o conteúdo? Nós temos que saber, temos que acompanhar. Se temos filhos, temos uma tremenda responsabilidade sobre eles, né? Deus exige isso de nós enquanto eles estão sob nossos cuidados, né? E aí séries, né? Vimos um pouco disso também à noite, né? Ghost, Supernatural, Ghost Whisper, Medium, Walk Dead, uma série que familiariza e acostuma as pessoas com aquilo que é grotesco. Zumbis, né? Coisas que davam medo nas gerações passadas, hoje são tidas como diversão. Fear the Walking Dead, uma série derivada daquela, teve 10 milhões de espectadores na estreia da TV nos Estados Unidos. 10 milhões de pessoas assistindo esse tipo de coisa de uma só vez. Estamos alcançando talvez milhares de pessoas. Que bom por isso, né? Mas imagine isso aí, o poder de alcance, né? Para crianças também, né? A Noiva Cadáver, olha que coisa absurda. A Noiva Cadáver, um desenho animado, inocente. Brinquedos que envolvem voodoo, bruxas, zumbis. As bonecas não vêm mais agora em caixa bonitinha, né, com lacinho, vem num caixão. O que é isso? O que está acontecendo, né? Sabe, todo ano, quando nós vamos comprar os materiais escolares dos nossos filhos, eu fico surpreso ao perceber que nas estantes há quase que uma seção inteira com cadernos, né, com material escolar que tem caveira. Já perceberam? Que tem zumbi, que tem bruxas, coisas que antigamente nos davam medo. Eu tinha medo de bruxa quando era criança. Eu tinha medo de fantasma, porque eu também não sabia que eles não existiam, né? Mas eu tinha medo dessas coisas macabras que tem que ver com a morte. Hoje as crianças querem ser bruxos. Hoje as crianças não têm mais medo de zumbi, elas assistem séries que tem zumbis. O diabo, ele domesticou o grotesco. Ele domesticou o que deveria assustar e nos colocar longe daquilo. Eu chego a pensar que se ele aparecesse como o próprio diabo hoje em dia,
legiões de pessoas o seguiriam, porque foram acostumadas, né, com esse tipo de coisa. Uma onda que ganhou muito impulso, né, anos atrás, com a série Harry Potter, um bruxinho simpático e tal, e as crianças de repente que tinham medo de bruxo começaram a querer ser bruxos, né, começaram a querer manipular magia. Depois veio a série do Crepúsculo, né, aquela geração cresceu e tinha que ter algo para eles, e aí, especialmente as adolescentes, né, assistindo uma série romântica e tal, mas que tem como pano de fundo o vampirismo, que é satanismo, né, mas estava mascarado por um romance, por uma aventura, e depois aquilo que era bruxos e vampiros, agora já não era mais isso, né, eram anjos, na série Fallen. E olha a propaganda dela: se você já se apaixonou por um vampiro, espere até conhecer um anjo. Estou fora, porque esses anjos aí eram anjos caídos. Fallen, anjos caídos. E a história é mais ou menos a seguinte, resumindo, né? Anjos foram expulsos do céu e agora estão lutando para reconquistar o lugar perdido. E Deus foi injusto. E o leitor se identifica com os anjos caídos e torcem para eles. Você percebe a inversão? Não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Mentes foram formatadas para torcer para bruxos, vampiros e demônios, e nem percebem talvez isso, né? O mais triste é quando isso ocorre aqui dentro. Isso é o mais triste. Agora uma série, né, da Netflix, Santa Clarita Diet. A revista Veja disse que é uma série família, mas sabe qual é o enredo? A mãe da família ali, por algum motivo que eu não sei qual é, se tornou uma zumbi. E aí o pai da família, para manter a família unida, em vez de fazer qualquer outra coisa, ele começa a buscar cadáveres com ela para que ela possa se alimentar e sobreviver. Você percebe como que bagunça, né? E é chamada série família, porque ele está lutando para manter a família unida. Pois é. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 11, Moisés escreveu o seguinte, palavras que alguns têm esquecido: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Que coisas Deus abomina? Magia, feitiçaria, necromancia, consulta aos espíritos de mortos, que não são mortos, são demônios, e por aí vai. Por que Deus abomina isso? Porque as pessoas que têm contato com isso não têm contato com essas coisas necessariamente, mas sim com o diabo. E porque essas coisas afastam as pessoas de Deus, que é o que concede a vida, que é quem salva. Magia não existe. Existe o poder de um anjo caído e o poder do Deus Todo-Poderoso. Somente isso. Magia é ilusão, é mentira, mas encanta tanta gente. Ellen White escreveu também o seguinte, só para jovens, página 14. E o que dizer dos livros? Eu acrescentei aqui, eu acho que eu não estou ferindo, né pastor? A hermenêutica adequada, né? Filmes, séries, videogames, livros, que ela menciona, né? E por aí vai. O que dizer dos conteúdos de magia? O que você tem lido ultimamente? Como tem empregado seu tempo? Tem procurado estudar as Sagradas Escrituras para que possa ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra? O mundo está cheio de livros, séries, filmes, videogames e tal, que espalham as sementes da incredulidade, infidelidade e ateísmo. Em maior ou menor grau, você pode estar aprendendo as lições desses livros de magia. O que eles fazem? Afastam Deus da mente e separam a pessoa do verdadeiro pastor. Por que Deus odeia essas coisas? Porque Deus odeia qualquer coisa que te afasta dele. Porque Deus não suporta a ideia de ter um filho dele vivendo distante dele, crendo em mentiras e sofrendo por causa disso, iludido por causa disso. Deu para entender? Deus odeia magia? Sim. Deus odeia feitiçaria? Sim. Deus odeia necromancia? Sim, porque Ele sabe a origem disso e os efeitos disso, as consequências disso. Deus não te odeia. Mas eu já assisti filme de terror. Deus não vai te odiar por isso.
Você é filho dele. Ah, mas eu já vi o Walking Dead, eu já joguei videogame de magia negra e não sei o quê. Deus não te odeia por causa disso. Ele nunca vai te odiar. Mas Ele odeia esses videogames. Ele odeia esses filmes. Ele odeia essas séries. Por quê? Porque elas formatam a tua cabeça. Porque elas amoldam teus pensamentos, moldam seus pensamentos e te afastam dele. E Ele odeia tudo que te afasta dele. Deu para entender? E Ele não quer te privar de coisas que dão prazer, lícito, ou de momentos, né, de prazer com a família. Não, Deus, Ele gosta. Veja as festas de Israel, né? Como aquele povo era festeiro. Deus gosta que nós tenhamos alegria genuína, que nós nos recreemos, né? Mas Ele quer que nós façamos isso com coisas que nos fazem bem, que nos edificam, que nos aproximam dEle e uns dos outros. Vamos lá. Já vou contar dessa foto. Falamos um pouquinho também à noite sobre o marxismo, né? E eu disse que embora haja elementos aparentemente positivos no marxismo, na verdade são coisas que incorporaram do cristianismo. Porque o cristianismo já pregava realmente, né, a justiça social, a correta distribuição de renda, né, a sensibilidade para com os pobres, está tudo na Bíblia. Então não precisa a gente apelar para uma ideologia humana que incorpora elementos cristãos, talvez, porque nós temos a base de tudo que é a Bíblia, o cristianismo. E eu analisei com vocês, e quero passar aqui rapidamente, né, o fato de que Marx, à semelhança de Allan Kardec, também tinha um pezinho lá no evolucionismo. Tanto que ele dedica o Capital a Charles Darwin, um autêntico amigo. Tanto que ele diz, e quem constata isso é um acadêmico, José Oswaldo Meira Pena, que eu li também para vocês na sexta-feira. Esse autor, esse acadêmico, diz que Marx admitiu ter lido A Origem das Espécies e disse que nesse livro encontrou os fundamentos da sua teoria, evolucionismo. Vimos também uma citação desse livro, né, uma biografia de Darwin, na qual o autor diz que as ideias do livro Origem das Espécies inspiraram pessoas como Mao Tse Tung, Trotsky, Lenin, Stalin, né, e outros que foram responsáveis pela mortandade de milhões de pessoas, assim como Hitler também foi. Ideias têm consequências, lembram? E vimos que Ellen White diz que a humanidade não precisa de evolução, precisa de redenção. Que é um erro pensar que nós, por nós mesmos, poderemos evoluir espiritual, biológica ou socialmente. O que nós precisamos é redenção, porque não temos poder de nos regenerar, de melhorar. Ou seja, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia são totalmente contrários à ideia de uma evolução sem Deus. Mas a mentira original que diz, vocês serão como Deus, ela vem sendo disseminada fortemente no nosso mundo, especialmente nos meios de comunicação, fazendo cabeças, formatando pensamentos e fazendo com que alguns humanos se iludam com a ideia de que eles podem ser o que não são, ou que serão um dia o que não podem ser, né? Ideias têm consequências, e essa aqui é uma delas. Marx e Engels influenciaram muito o movimento feminista. De acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Os filhos devem ser a propriedade do Estado. Algumas ideias assim a gente até vê na nossa sociedade, né? Educados pelo Estado. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres e homens com homens, e tem direito sobre seu ventre. Algumas semelhanças com o que vemos hoje? Meu corpo, minhas regras. Conversa, o corpo não é teu. Paulo disse, nós somos templo do Espírito Santo. Meu corpo, regras de Deus, porque é dele. Meu corpo, as leis que Deus estabeleceu, de modéstia, de saúde, de cuidado, de zelo por este templo. O teu corpo é um templo, não esqueça disso. Ele é sagrado, cuide dele como algo sagrado. Mas o que o feminismo, que herdou esse pensamento do marxismo, o feminismo militante que herda isso do marxismo, diz às mulheres hoje? Meu corpo, minhas regras, eu faço com ele o que eu quiser.
como a gente vê algumas manifestações muito estranhas, porque algumas feministas vão protestar contra a exibição do corpo da mulher como objeto, e protestam como? Exibindo seu corpo como objeto. Mas eu não entendo. Tira a roupa e vão lá para as praças, né, protestar. E os fotógrafos ali aproveitam tudo, né, e mandam para os jornais. Será que não tem outro jeito de chamar atenção? Tem que ser fazendo exatamente aquilo que elas condenam? Enfim, ideias têm consequências. E ontem, ou hoje à noite, eu mostrei a vocês um vídeo, né? E se você não viu, está convidado a assisti-lo na palestra As Profecias no Cenário Atual. Ou então no meu canal também tem o vídeo da Sarah Winter, em que ela conta lá no Senado a experiência negativa que ela teve como militante feminista e o abandono que ela sofreu das feministas quando ela engravidou. E o argumento das feministas para que ela abortasse foi de que um embrião é apenas um amontoado de células, pode descartar. De onde vem essa ideia? Evolucionismo. A vida é apenas um amontoado de células. Graças a Deus essa moça foi tocada pelo Espírito Santo, eu creio assim, e ela teve a criança, e isso mudou a vida dela, e ela percebeu que foi nas igrejas que ela combatia, que ela encontrou o apoio que ela não teve nos movimentos feministas radicais. Veja que coisa, né? E me digam se ideias realmente não têm consequências. Vamos a outro tópico, que infelizmente tem desgraçado a vida de muitos jovens, crianças precocemente, né? E adultos também. Quando eu era criança, meu avô morava perto da minha casa, meus avós moravam perto da nossa casa, e eu tinha lá meus tios, mais velhos que eu, talvez 10 anos mais velhos que eu, né? E no quarto deles, havia pôsteres de mulheres pobres, sabe? Aquelas que não têm dinheiro para comprar roupa. Eles espalhavam esses pôsteres ali por aquele quarto, e a gente frequentava aquele quarto, os sobrinhos mais novos, né? 10 anos, 12 anos, e isso não fez bem, não me fez bem, creio que não fez bem para os meus primos também, não é? Essa exposição a coisas que hoje são banais, mas que naquele tempo era chamada também de pornografia. Hoje, bom, naquele tempo era assim, né? Para uma criança ter acesso à pornografia, ela tinha que encontrar uma revista em casa, talvez, de um parente mais velho. Na banca de jornal era complicado, porque ela tinha que se fazer passar por mais velha, havia uma certa limitação, né? Era uma coisa muito misteriosa que aparecia de vez em quando na vida de alguns, né? Não era fácil. E talvez o máximo de pornografia que alguns tinham acesso era a revista Playboy. Hoje, eu tenho, assim, pena dessa geração, porque a coisa ficou muito mais simples e complicada ao mesmo tempo. Os nossos jovens e crianças têm tido acesso à pornografia pesada, que era algo impensável 20 anos atrás, 15 anos atrás, e é algo assustador, porque às vezes por um clique, talvez uma pesquisa de escola, inocente, acabam tendo acesso a um mundo, que na verdade é um submundo, de prostituição, impureza, lascívia, e isso às vezes finca raízes, né, na vida de alguns que perduram por muito tempo, e que só com o poder de Deus realmente para ser libertos disso. É um tema que preocupa, tanto que a campanha Quebrando o Silêncio, né, acho que há 2 anos, ela teve como tema de capa o assunto da pornografia. Eu escrevi esse artigo de capa, As Vítimas por Trás da Ilusão, e eu pesquisei alguns livros, quero citar aqui algumas declarações de algumas pessoas, né, algumas informações também a respeito disso. Por exemplo, os rendimentos anuais da indústria pornográfica chegam perto dos 15 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e quase 100 bilhões no mundo todo. A indústria da pornografia é maior do que a Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix e Earthlink juntas. Estão percebendo até onde vai o negócio? Até onde se espalham os tentáculos dessa indústria? É muita grana. Perto de 50 milhões de norte-americanos adultos visitam regularmente sites de sexo virtual. Regis Nichol, que é um colunista adventista, né? Ele escreveu o seguinte na sua coluna Breakpoint: infelizmente 28% dos cristãos acreditam que, mesmo com o que está escrito em Mateus 5:28, que você pode adulterar com o seu pensamento, mesmo assim,
Há cristãos que acham que não há nada de errado em ver pornografia. O mais triste, segundo ele, é descobrir que por volta de 50% dos cristãos e 40% dos pastores admitem ter problemas com pornografia. É triste, né? São números muito alarmantes. Mas uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, indicou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim, admitiam o consumo frequente de pornografia na internet. Impotência, disfunções de ordem sexual, porque a mente está cheia do que não devia. Sabe, é uma coisa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a questão do hiperestímulo, né? Mas é que quando o cérebro se acostuma com estímulos artificiais e errados, ele passa a gostar daquilo e não mais do que é natural. E hoje há muitos homens, especialmente aqueles que são, os homens são mais suscetíveis a isso, a pornografia, há muitos homens que não estão mais tendo prazer ou interesse no sexo que Deus criou para ter prazer com coisas que estão deturpadas. Isso é muito preocupante. E muito triste, né, por saber que há pessoas que sofrem muito com isso. No livro Wired for Intimacy, o autor diz assim, que os homens parecem ter sido feitos de tal maneira que a pornografia sequestra o funcionamento adequado do seu cérebro e tem efeito de longo prazo em seus pensamentos e em sua vida. Outro livro, Pornland, a autora escreveu o seguinte, que quanto mais erotizamos essas imagens, mais dizemos aos homens que é dessa maneira que eles devem tratar as mulheres, que eles devem achar isso excitante, e os garotos vão construir sua identidade sexual em torno dessas imagens. Ou seja, há muito menino hoje crescendo achando que as mulheres são aqueles objetos que a pornografia apresenta. Então você imagina como é que serão os casamentos, se houver casamentos, né, do futuro. Como serão as relações, ou como estão sendo já as relações entre homem e mulher e outras coisas, né? De pessoas que foram alimentadas pela indústria pornográfica. Tristezas, disfunções, miséria, impureza. E o mais triste, repito, é cristãos que sabem o que Jesus falou sobre isso, que o adultério pode ser cometido aqui, achando que isso não tem problema. Eu não estou fazendo mal para ninguém, é só comigo mesmo. Está fazendo mal, sabe para quem? Para você e para o seu futuro cônjuge, porque você já está prejudicando sua vida de casado no futuro, já está sendo infiel a alguém que você ainda não conheceu, mas já está sendo. Triste, né? Olha como a coisa está hoje, né? Se nos anos 80 a Playboy era o máximo de pornografia, talvez, se alguns pudessem ter acesso, hoje na França já há autorização legal para a exibição de filmes de sexo explícito para menores. Hoje qualquer novela das maiores emissoras do Brasil já trazem cenas que são pura pornografia, que fariam corar aqueles que nos anos 80 assistiam alguma coisa diferente disso, né? Em horário em que as crianças estão na sala ainda. Não é terrível? A constante exposição do erotismo na mídia leva à sexualização precoce. E sabe o que acontece depois? Sexo sem compromisso e romantismo gera depressão. A depressão tem várias causas, mas especialmente nas meninas. Uma dessas causas é o sexo precoce e a sensação de ser um objeto. Por mais que o mundo se ache liberado e tal, no fundo ninguém quer ser assim, tratado desse jeito. E lá dentro alguma coisa clama. Eles sentem um desconforto, uma insatisfação com a vida e não conseguem perceber que, na verdade, eles estão indo contra a lei de Deus, contra o que Deus estabeleceu para a felicidade humana, que é o sexo no casamento, num contexto de romantismo e de fidelidade. E tem nome isso, casamento hétero monogâmico. Sofrem e não sabem os motivos. A abstinência, agora, o que dizem pesquisas científicas? Que você nunca vai encontrar numa novela, num filme de Hollywood, que a abstinência sexual antes do casamento ajuda a vida sexual do casamento. Mas o que dizem os filmes, as séries? Pratique sexo antes do casamento, test drive, para ver se vai dar certo. Mas não é o que dizem as pesquisas acadêmicas. As pesquisas têm mostrado que aqueles que são abstinentes, que não praticam sexo antes do casamento, terão uma vida sexual no casamento muito mais feliz, muito mais plena.
Você fica com as novelas ou com os dados científicos? Olha que interessante. Casamento é bom para a saúde física e mental, diz a pesquisa. Um bom casamento, naturalmente. Um bom casamento faz bem para a saúde física e mental. Mas hoje nem se fala mais em casamento, né? A mídia popular nem fala mais desse assunto, né? Não interessa. E o que é casamento segundo a Bíblia? Você recorda? Gênesis 2:24. Portanto, deixará um homem, pai e mãe, maturidade. Unir-se-á a sua mulher, singular, feminina. É bom deixar bem claro isso, né? Unir-se-á a sua mulher, isso é casamento. Abençoado por Deus. E ambos são dois. Ambos se tornarão uma só carne. Essa é a ordem, isso é casamento. Qualquer coisa fora disso não é casamento. E quando eu escrevo no meu blog lá sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, eu coloco entre aspas a palavra, porque eu não consigo admitir que eles digam que isso aqui é uma porta. Não é. Isso é um livro. Você pode querer que seja uma porta, mas é um livro. Então casamento é homem e mulher abençoados por Deus e se unindo na relação sexual. Isso é casamento. Dizer que qualquer outra coisa diferente disso seja casamento é querer redefinir um termo que não posso redefinir, porque Deus estabeleceu, né? Então quer chamar de união estável, pode chamar, né? Ou coisa parecida, mas casamento é isso. E casamento tem uma ordem: maturidade, união na igreja e sexo. Inverter essa ordem, problemas, sofrimento desnecessário. Eu quero te convidar para fazer uma tarefa de casa, tá? Eu tenho uma palestra no meu canal no YouTube também, com o título Novos Deuses. Porque essa foto que está aparecendo algumas vezes aí, que eu estou dizendo que vou falar dela, vou falar agora, na verdade, eu sei que não parece mais, mas sou eu. Eu tinha 15 anos aí, e cheguei a ter uma coleção de histórias em quadrinhos de super-heróis com mais de 2.500 volumes. Eu gastava toda a minha mesada com gibi na banca. E eu comprava as edições antigas, porque eu tinha coleções, né? Superman eu tinha do 1 ao 100. E tinha orgulho disso. E eu comprava, lia, copiava os desenhos, eu gostava de desenhar. Depois colocava num plástico e guardava no meu guarda-roupa. Minha mãe ficava chateada, porque metade do guarda-roupa era para gibi. Foi duro me desfazer disso. Como é duro se desfazer de qualquer vício, de qualquer coisa que molda a mente de forma errada. Mas eu coloco aqui para mostrar que eu sei como é isso. Eu passei por isso. Eu gosto de falar para os jovens, adolescentes, não posando de santo e nem de alguém que um pastor intocável. Não, eu sou um ser humano e fui jovem como vocês e fui adolescente também. Tive minhas lutas, tenho minhas lutas. Mas eu conheço um Deus que pode nos ajudar a vencer. Conheço um Deus que pode nos libertar e fazer um leitor de quadrinhos como este carinha aí, gostar da Bíblia, que era impossível, porque eu pegava a Bíblia e achava muito chata. Não, isso aqui não dá, não tem nem desenho. Não consigo, essas palavras aqui são muito complicadas. Não conseguia. Eu adorava livro de ficção científica, Isaac Asimov, e histórias em quadrinhos. Mas Deus mudou meus gostos. Hoje eu não consigo ficar um dia sem ela. Hoje aquilo é palha, isso aqui é tesouro. E se Deus mudou meu paladar também, se eu falar para vocês que eu comia antes, e que eu não gosto mais de comer hoje, Deus mudou meu paladar, Deus mudou minhas preferências, e Ele pode fazer esse milagre também por você, e continua fazendo por mim também, porque há muito que crescer. Ninguém é perfeito neste mundo. Nós precisamos crescer constantemente na compreensão de Deus, e prosseguir para o alvo, como diz Paulo, né? Não julgo haver alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então, que essa foto, meio cômica aí, né? Ela te inspire, com a ideia de que é possível se desvencilhar das coisas que estão atrapalhando você na sua vida espiritual. Então assista essa palestra aqui, eu conto um pouco mais sobre a influência desses super-heróis, como é que foi na minha vida, como é que tem sido hoje essa explosão de filmes de super-heróis, qual o significado disso, né? Uma sociedade secularizada que tem seus deuses também, sim, e os está adorando com muita avidez. E eu falei que em 90, veja só, aí já era o momento na minha história em que eu estava conhecendo a Bíblia e quase tomando meu passo pelo batismo.
E eu decidi assistir o último filme no cinema. Olha que escolha péssima. Eu fui assistir Ghost. Aí aconteceu um negócio que marcou minha vida, e eu acho que Deus usou também para que eu me convertesse finalmente, porque eu relutei um bom tempo. Assistimos ao filme com os amigos do grupo de jovens, e no fim do filme, já era tarde da noite, eu me dispus a levar uma amiga até a casa dela, porque ela iria sozinha para uma direção da cidade, e eu não queria que ela fosse sozinha. E pelo caminho ela começou a me contar que o pai dela estava tendo uns comportamentos estranhos. Ele falava com a voz da avó que tinha morrido, e revelava coisas assim que ela só sabia. E a família estava pensando em deixar o catolicismo e abraçar o espiritismo, porque não encontrava respostas para esse fenômeno. E eu pensei, meu Deus, eu sei a verdade agora, eu já estudei a Bíblia, eu vou falar para ela. E comecei a dar um estudo bíblico para ela naquela caminhada, numa noite fria de inverno lá em Criciúma. O estranho é que no meio do caminho, enquanto eu falava da Bíblia para ela, eu senti como se uma mão pesada me apertasse o peito, e eu não conseguia mais falar. Eu perdi o fôlego. Eu era jovem, saudável, nunca tinha tido problema desse tipo, e um pavor tomou conta de mim. Eu espero que nunca aconteça isso com você, porque foi uma experiência muito horrível. Quando chegamos em frente à casa dela, ela percebeu que eu estava pálido, suando, mesmo debaixo daquele frio todo. Ela me convidou para entrar, e eu disse, não, eu não vou entrar, eu quero ir para casa, eu quero voltar para casa. Parece que dentro daquela casa havia alguma coisa que ia me destruir, eu sentia assim. E eu voltei para casa rapidamente, caminhando com medo das calçadas, parece que alguma coisa ia saltar sobre mim. Quando cheguei em casa, me abominei pelo fato de ter escolhido morar no porão da casa dos meus pais, adolescente tonto, né? Eu quero ficar no porão. Eu tinha que descer a escada no escuro lá e morrendo de medo. Desci as escadas, acendi a luz, caí de joelhos chorando, irmãos, porque eu tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Como eu podia pregar para alguém a verdade, sendo que nem eu vivia ainda essa verdade? Eu sabia de muitas coisas na Bíblia que eu não estava vivendo ainda. E eu orei a Deus e eu pedi perdão, e eu falei assim, Senhor, eu sei o que eu enfrentei nessa noite, eu sei que eu só não fui destruído porque o Senhor me protegeu. Mesmo assim, mesmo sendo quem eu sou. Me ajuda, Pai, a tomar a decisão final. Me ajuda a ser um adventista do sétimo dia, a viver aquilo que eu estou pregando para algumas pessoas sem estar vivendo. Depois dessa oração eu senti um pouco de paz. Deitei na cama, mas mesmo assim dormi com a luz acesa. Porque não foi uma experiência boa realmente. Graças a Deus depois nunca mais, e eu entendi que Deus realmente havia me protegido, mesmo assim. Sabe, irmãos, o espectador assíduo do cinema acaba por achar monótono tudo que é abstrato ou estático, como a leitura de livros e revistas que requerem mais concentração e um cérebro mais treinado na abstração que é requerida na leitura. A pessoa acaba necessitando de sobrecarga sensorial para se sentir viva e gratificada. Eu não conseguia passar uma semana sem ir ao cinema, sem ler meus quadrinhos. Sabe por quê? Porque eu precisava de uma sobrecarga sensorial. É vício. Alguns são viciados em cocaína, em maconha, em sexo. Outros são viciados em hiperestímulo. Mas o centro que é estimulado, ele recebe a mesma droga natural chamada dopamina. Você pode ter prazer em coisas lícitas, e isso vai ser promovido pela dopamina, ou prazer em coisas ilícitas pela mesma dopamina. A dopamina é neutra. Você escolhe aquilo com que vai ter prazer. E eu passei por essa experiência. Duas coisas foram muito difíceis para mim. 3: quadrinhos, música. Não tenho tempo hoje de falar sobre música, mas eu era fã de bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, bandas internacionais como U2, Pink Floyd e coisas parecidas. Não foi fácil destruir meus cassetes. Lembra desse tempo? Fita cassete? CDs eram meio caros ainda para estudantes. Não foi fácil. E Deus me fez gostar de Arautos do Rei. Mudou meu gosto. Legião Urbana, Arautos do Rei. Deus pode, se você se submeter a Ele. E cinema não foi fácil. Parar de ver os filmes na telona, aquele hiperestímulo fantástico que inebria a mente, que nos envolve, aquele som surround que nos hipnotiza, aquilo era forte para mim. Deixar disso não foi fácil, mas foi necessário, porque as consequências do hiperestímulo são muito fortes. Aqui estão alguns exemplos, né? Internet, fast food,
tem o mesmo efeito, só que em outro aspecto. Música ritmada, percussiva demais, isso é um assunto para outro dia, polêmico, mas isso é hiperestímulo, e isso acostuma a nossa mente com um estímulo impróprio, que nos faz perder o gosto por coisas menos estimulantes. Leitura da Bíblia, por exemplo, uma música mais contemplativa, por exemplo, né? Te convido a assistir também outra palestra. Olha que estou no dever de casa. É porque realmente é uma semana de oração, só para falar sobre isso tudo, né? Mas assista em casa essa palestra aí, ó, o cinema, a discussão continua, está no meu canal também no YouTube, tá? Ali eu falo só sobre o cinema, analiso a fundo esse tema, mas agora eu quero começar a concluir com um tópico que eu preciso falar e não posso ir embora sem falar. E eu quero perguntar para você: você assistiria a uma produção que tivesse violência extrema, várias cenas de sexo e nudismo, estupro, lesbianismo, adultério, incesto, dragões, zumbis e magia, junta tudo numa só? Você assistiria isso? Sim ou não? Mas tem gente assistindo. Entre nós. Que série é essa? Game of Thrones. Me chamaram recentemente para fazer uma palestra sobre cinema na Igreja Central de Sorocaba. Eu acho que eu decepcionei um pouco, porque eu falei um pouquinho de cinema e depois fui para séries. Porque hoje o maior problema não é o cinema. Continua sendo, mas não é o maior. Porque o cinema está em casa agora. E os conteúdos são a coisa mais complicada. Porque parece que nós baixamos totalmente a guarda. E o que Paulo escreveu em Romanos, esquece. Porque Game of Thrones é a série mais violenta de todos os tempos. Olha aí, houve um boicote, né, a essa série em razão da violência sexual explícita em alguns lugares, em alguns países. Mas, coisas que eu pesquisei: o falso feminismo de Game of Thrones, aqui fala que tem magia, tem dragões, zumbis, parece que juntou tudo ali, né? Outra coisa, por que Game of Thrones ama atrizes pornográficas? Sabiam disso? Porque as atrizes, digamos, normais, não aceitam fazer certas cenas. E as atrizes pornôs fazem qualquer tipo de cena e ganham pouco ainda por cima para fazer isso. Então eles estão empregando ali nessas cenas atrizes do cinema pornô. Mais erótica, Game of Thrones tem uma cena de sexo a cada 30 minutos. Esquece a Playboy dos anos 80, agora a coisa está na casa das pessoas, no computador delas, sem qualquer restrição. Uma autora de um blog, escritora de um blog, que é fã da série em livros, né, que deu origem à série na TV, livros lá do George Martin, né, ela escreveu algo que me fez pensar. Quando eu pesquisava, me deparei com o blog dela, e eu resolvi compartilhar com vocês as conclusões a que ela chegou depois de assistir a série baseada nos livros que ela curtia, que ela curte, que ela gosta, né, que ela aprecia. Ela escreveu: em Game of Thrones, tornou-se mais importante mostrar cenas longas de mutilação, sexo e abuso sexual do que simplesmente contar a história. Cansei. Lá pelo 4º episódio da 3ª temporada, eu pendurei a toalha e resolvi que ia gastar melhor meu tempo. Mas meu problema com os produtores de Game of Thrones é que eles estão simplesmente focados em chocar seus espectadores com cenas altamente violentas que são posteriormente glamorizadas como algo positivo. Não, violência não é algo que deva ser glamorizado, muito menos violência sexual. Mulheres são as maiores vítimas de violência em Game of Thrones. Resumindo, ela desistiu de assistir Game of Thrones. Por quê? Porque ela não concorda com violência sexual, especialmente contra a mulher. Se uma fã desse tipo de conteúdo, se uma pessoa que não é, quanto eu saiba, adventista, né? Eu espero que não, ainda, está dizendo que não presta, o que o povo de Deus, ou algumas pessoas do povo de Deus, fazem com esse tipo de série, visitando esse tipo de conteúdo? Mesmo com todos esses aspectos negativos, que até fãs mais conscientes percebem, existem sim cristãos que estão assistindo. E quer uma prova disso? Eu vou aqui preservar os nomes, é claro, e a identidade, né? Mas uma coisa me deixou muito triste no Facebook. Quando saiu a notícia de que alguns spoilers, algumas informações da nova temporada da série vazaram, eu vi
Eu falo isso com tristeza, mas eu vi adventistas no Facebook dizendo coisas tipo assim: puxa, que legal, eu estava esperando ansiosamente essa nova temporada, conta para nós o que vai acontecer, né? Eu sou fã dessa série. Você lembra o que eu falei sobre o que tem nessa série? E como é que cristãos podem no Facebook publicamente enaltecer uma série que tem, repetindo, cenas de brutalidade, nudez, sexo, lesbianismo, incesto, estupro, violência gratuita contra as mulheres? Como isso é possível? E aí são pessoas que, numa vez por ano, colocam uma camiseta dizendo: quebrando o silêncio, contra a violência sexual. Eu não estou entendendo essa incoerência. Promovem na rede social uma série que tem exatamente aquilo que elas dizem combater, uma vez por ano, pelo menos, no quebrando o silêncio. O que está acontecendo com a gente? A que ponto o inimigo nos levou de cegueira espiritual? Aí eu pergunto a vocês, pensa comigo, o que é pior? O que seria pior? Ir ao cinema ver Hacksaw Ridge, lembra? Do soldado adventista lá que não pegou em armas? Uma história linda, né? Uma história inspiradora. É melhor ler o livro, da CPB, porque não tem sangue lá. O filme é meio bruto, né? Mas o livro, como é que é o título mesmo? Isso aí, eu só estava testando vocês. Soldado Desarmado. Leia esse livro, lindo demais, um testemunho muito bonito, né? Mas pensemos assim, o que seria pior, ir ao cinema ver esse filme, ou assistir em casa Game of Thrones? O que você acha? Ser visto na fila do cinema para ver um bom filme, ou declarar publicamente nas redes sociais que é fã de Game of Thrones? O que é pior? Não estou dizendo que é bom aquilo que eu estou dizendo, comparando, mas eu estou tentando mostrar para vocês o que é pior. Onde está a causa dessa cegueira? Sabe, irmãos, na fila do cinema, talvez você seja visto por 10 pessoas, por 5 pessoas, por um irmão que estava passando, né? É um mau testemunho? Pode até ser. E eu penso que seja. Mas quando você vai para o Facebook, publicamente diz que é fã de uma série como essa, o mau testemunho vai muito mais longe, e é muito pior, muito pior. Então nós temos que cuidar com certos rótulos, com certas posturas incoerentes, e atacar o mal onde ele está, né? E tomar decisões sérias a respeito disso, porque pode ser que estejamos coando um mosquitinho e passando um brontossauro, não mais um camelo, né? Passando aí um behemote lá de Jó. Cuidemos. É a armadilha de Satanás. Ele nos afasta da cosmovisão bíblica, a fim de que não mais consigamos discernir entre o certo e o errado. E não conseguimos mais discernir entre o certo e o errado, porque nos afastamos da cosmovisão bíblica. Tostines. Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Por que a gente não consegue mais perceber as coisas? Porque nos afastamos da Bíblia. E por que nos afastamos da Bíblia? Porque só curtimos coisas que nos afastam da Bíblia. E assim o diabo vence. E assim o diabo mantém o povo de Deus dormente, anestesiado, quando deveria estar desperto, com vigor espiritual lá nas alturas, e pregando a palavra de Deus, que eles conhecem por experiência. Irmãos, eu quero concluir com uma ilustração. Você sabia que o rio Tâmisa, Londres, né, era tão poluído quanto o Tietê, ali de São Paulo? E que levaram 150 anos, mas conseguiram, para despoluir o rio? Hoje é uma maravilha, navegável, há peixes, 150 anos, conseguiram. E há um esforço constante também para tentar despoluir o Tietê, lá de São Paulo. Eles fizeram ali 4 coisas para tentar despoluir o rio Tietê. Primeira, colocaram câmeras espiãs na boca onde as empresas jogam, né, os seus dejetos ali, vigilância. Eles oxigenam a água do rio para que aquilo que é poluição passe pelo processo de flotação. Aquela espuma que às vezes a gente vê quando passa pela marginal Tietê ali, na verdade é esse processo de oxigenação para tentar tirar um pouco daquela sujeira. Rebaixaram o leito, né, para que as águas fiquem mais profundas e tirem um pouco daquele solo contaminado por metais pesados, com poluentes assim, que ficam ali impregnados na lama. E por fim,
tentam fazer com que as empresas, as indústrias, tratem o esgoto antes de jogar na água. E eu, quando li isso, eu pensei, é exatamente o que temos que fazer com a nossa mente. Primeiro, temos que vigiar nossos pensamentos, vigiar aquilo que entra em nossa mente, deixar a câmera sempre bem ligada para evitar que, como diz Ellen White, as janelas da alma se abram para conteúdos negativos. Segundo, oxigênio extra, oração, comunhão com Deus, para que as impurezas sejam retiradas, né? Para que nós tenhamos uma vida oxigenada. Terceiro, rebaixar o leito, ou seja, águas profundas. Isso você consegue lendo a Bíblia, não gibi, não livro de ficção vazia. É lendo bons livros e a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos ter uma vida profunda, pensamentos profundos. E por último, tratamento de esgoto. Não deixe entrar na tua mente qualquer água que não tenha sido tratada. Esgoto tem que ficar fora. Então lembra do Tietê? Toda vez que você tiver que consumir algum produto midiático, e pense nesse processo. Aí eu acho que você estará num caminho mais seguro, né? Lá em Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White escreveu que pensamentos poluídos, acalentados, tornam-se hábito, e a mente é ferida e manchada. Romanos 12:2, hein? Pensamentos impuros, poluídos, tornam-se um hábito, e a mente é ferida, ela é manchada. Bem-aventurados os puros de coração, ou mente, pois verão a Deus. Essa bem-aventurança me mostra que isso é possível, ser puro no mundo impuro, senão Deus não deixava esse texto ali na palavra. Bem-aventurados, felizes os que são puros de mente, pois eles verão a Deus, que é puro. E eu quero passar um último vídeo para vocês, que é um breve testemunho de um camarada que foi cantor, era músico, né, de uma banda chamada Raimundos, bem underground, e ele se converteu. Rodolfo Abrantes. Eu acho tão bonito esse testemunho dele que eu queria deixar essa última mensagem com vocês, e depois eu vou concluir comentando um pouquinho o que ele falou aí nesse vídeo. Pode soltar para mim, por favor. Eu falei, meu Deus, Deus fala muito, e Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo. Eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ver Deus falar comigo, e Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho, e quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha, que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra, e daqui a pouco dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Falei, cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou comigo. Que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele está falando diretamente comigo. Ele está falando, eu contei para Ali, Deus falou comigo. O que é que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Sabe, tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça.
Porque quando você fizer o que Ele diz para você fazer, Ele vai identificar isso no céu como amor por Ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Amém. Que coisa linda. E o que Deus falou para você hoje? Para você chegar, como Ele disse. O que chega para você? Uma vez Deus falou para mim assim: chega de comer churrasco. Foi para mim, Ele falou para mim. E eu parei. Eu gostava, eu sou do sul. Deus falou: para de ir ao cinema, chega. Eu falei: tá bom, não vou mais. Chega. Hiperestímulo não é legal. Deus falou: para de ouvir rock. Não foi fácil, mas Ele falou, eu entendi pela palavra. Eu disse: chega, então chega. E a lista é grande. Alguns chegas eu ainda preciso parar. A luta continua. Mas eu pergunto: o que Deus falou para você hoje, neste sábado? O que você tem que parar? Veja, pessoas sinceras, em outras igrejas, em outros movimentos, estão ouvindo a voz de Deus. Ele curtia se tatuar, Deus falou: chega, parou. Por amor a Deus. Você ama a Deus a esse ponto de abandonar aquilo que te afasta de Deus, que te atrapalha na caminhada, que te molda a tua mente aos padrões do mundo? Se Deus te falou: chega, faça como Rodolfo, para. Peça perdão e forças para Deus te mudar também, mudar teus gostos. Ele muda, Ele quer, Ele é o maior interessado, porque Ele sabe que você vai ser mais feliz se você parar, se você abandonar. Eu quero terminar com um último texto, que assim como Romanos 15:2, para mim é um antivírus mental, um aferidor dos conteúdos que valem a pena. Quando Paulo fala assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Que seja esse o conteúdo que ocupe a tua mente, a tua vida, tuas leituras, aquilo que você assiste, aquilo pelo que você navega. Se esse texto for memorizado com o coração e aplicado à sua vida, você estará seguro. Que nos bastidores da mídia nós possamos ser agentes ativos, não apenas consumidores, mas usar a mídia para pregar o Evangelho e saber escolher com sabedoria aquilo que vai realmente fazer bem para nós, dispensando aquilo que faz mal. Deus abençoe você, a mim, a você que assiste também essa palestra pela internet, e o ajude a tomar decisões sábias ao lado de Jesus. Muito obrigado.